Oi pessoal, hoje nós vamos conversar sobre luminosidade. Quanto de sol que a orquídea precisa, se ela é na sombra, se ela é no sol. São muitas dúvidas que chegam até mim, as pessoas perguntam se pode ficar na sombra, como é que é. Então nós vamos conversar sobre luminosidade. Antes, deixa eu só esclarecer para vocês sobre o meu clima. Eu moro no estado de São Paulo, tá? Só para vocês entenderem as diferenças de climas, tá bom? Eu tenho um verão bem quente e chuvoso, inverno não tão rigoroso, mas bem frio. A gente tem semanas bem frias, mas não é o tempo todo. A gente tem semanas mais quentes. Inverno não chove, a umidade do ar fica muito baixa. E é muito baixa mesmo, chega a 20%, até 15%, até 12%, tá, gente? Então, eu molho como eu molhei porque eu posso molhar dessa maneira e você vai ter que ver o seu clima, como é o frio na sua região. Se você tem muito frio, geada, aí você tem que ter mais cautela, né, gente? Esse é o quarto vídeo da sequência que eu tô fazendo de 5 vídeos para um bom cultivo de orquídeas. Já teve de vaso, substrato, regas, esse de luminosidade. O próximo que vai ser de umidade do ar, que eu acho o mais importante de todos. Esse da umidade foi o que faltava para o meu cultivo, para o meu entendimento, tá? E agora que eu entendo direitinho, quero compartilhar com vocês e vocês compartilhem com outras pessoas, tá? Que você sabe que gosta de orquídeas, que precisa de umas dicas também para ter orquídeas bem saudáveis, tá bom? Eu vou fazer isso com vocês no orquidário, a gente vai andando e vai conversando, eu vou tentando mostrar para vocês um pouco do sol, um pouco da posição dele aqui, como é que eu faço para conseguir essa luminosidade para várias orquídeas de espécies diferentes, né? Me sigam lá no Instagram, pessoal. Curtam meus vídeos aqui, por favor. Deixam, né? Comenta se você está gostando. Me siga aqui para mais dicas. Comenta qual desses itens, desses fatores faltava para você. Se você tinha noção de que faltava e não conseguia, ou você não percebeu que faltava alguns desses itens para você. Me conta se de alguma maneira eu consegui te ajudar. Vou gostar muito de saber se para você essa série foi boa. E presta muita atenção, gente, na posição do sol, porque o sol muda o ano todo. E onde batia sol não bate mais e vice-versa. Então uma planta que estava na sombra, de repente ela fica no sol. Ou, né, ao contrário. E aí, se ela não pode ficar no sol, ela queima. Então é isso, gente. Plantas é muito cuidado mesmo. Dá trabalho? Dá, mas se você quiser uma planta saudável, com flores, né? Se quiser ter um orquidário, se quiser ser um orquidófilo, por exemplo, vai ter que ter esses cuidados, gente. Vai ter que ter todo esse trabalho, tá? Porque se não tiver trabalho, não vai conseguir. Depois, não adianta falar que a gente tem mão boa para planta, não, porque não existe isso. Eu não tenho mão boa para planta. Eu cuido, eu me dedico e eu estudo, tá, gente? Eu estudo muito sobre orquídeas para chegar num ponto que me dê na facilidade de um bom cultivo. E não sei nada ainda, gente. É muita coisa. Eu vou estudar sempre, né? A orquídea é um leque muito aberto de coisas e eu adoro aprender. Gosto muito de aprender sobre elas. Cada uma que chega que eu ainda não tenho em casa, de uma espécie, de um gênero novo, eu vou estudar, vou saber tudo sobre ela, para que o meu cultivo dê certo, porque senão é difícil, gente, tá bom? É dedicação mesmo, é isso, tá? Espero que vocês consigam aí um bom sucesso com as suas orquídeas, né? Se você for ter um orquidário, estude, pesquise, tá? Aí se você tem só Phalaenopsis, um painel deste, olha, que lindo numa varanda, vai muito bem também. Qualquer pedacinho que você tiver na sua casa, você consegue ter cultivos de orquídeas, tá bom? É só estudar. Aqui é pra fora, aqui é pra dentro, aqui é de sombra, aqui é de sol, né? Então essa sequência é pra isso, ajudar vocês nessas escolhas, tá? Vamos lá pro orquidário, então. O sol aqui em casa, ele é o sol da manhã. Então, ele nasce pra cá, tá? Que é o nascer do sol. Então, ele fica neste canto aqui do meu orquidário. Olha, é o nascer do sol, tá? E aqui, o tempo de sol que eu tenho é até 1h da tarde, no máximo 2, dependendo da estação. Então, o meu sombrite aqui é de 50%, porque o meu sol é um sol da manhã.
Eu não tenho o sol o dia inteiro e também não tenho o sol só da tarde, por exemplo, que é um sol mais quente do que o sol da manhã. Então, meu sombrite é de 50%. Então, vai depender como é o espaço que você tem. No seu espaço bate sol o dia todo, né? Precisa ver isso. Ou bate só o sol da tarde, que é mais quente. Então, você precisa ver se 50% dá para você ou 70%. Aí você vai ter que fazer uns testes, pesquisar bastante sobre isso. Eu vou mostrar para vocês algumas plantas aqui. Então eu separei algumas plantas. Por exemplo, eu tenho uma árvore, né? Que eu já mostrei para vocês que eu tenho uma árvore. Essa árvore deixa esse pedacinho aqui mais sombreado, né? E aqui eu coloco as micros, as minis, as que não gostam de muita incidência do sol, né? Então essas todas ficam aqui. Então dá para você ver que o sol está entrando aqui. Então entra aqui o solzinho da manhã, mesmo com sombrite de 50%, porque as orquídeas que eu coloquei aqui gostam de um solzinho mais a menos. Mas todas as orquídeas precisam desse solzinho, desta claridade. Orquídea que não está no sol não vai florescer, tá? Mas esse sol é com muito cuidado, né? Porque senão vai queimar as folhas. Queimando folhas, dá brecha para fungo. Vou ver se eu consigo mostrar direitinho para vocês o sol. Essa parte aqui do meu orquidário, que é onde ele está acabando, olha, deixa eu mostrar direito. Meu muro começa aqui e o sol nasce nessa direção. Neste pedaço aqui é onde eu tenho mais tempo de sol, que é do amanhecer, né? Que é do nascer do sol até 1, 2 horas da tarde, este pedaço. Aqui, conforme o sol vai andando para lá, ele já começa a ficar sombreado este pedaço aqui. Então eu divido. Neste pedaço vai ficar as que precisam de sol, mas não tanto quanto essas daqui. As que precisam de mais sol vão ficar neste espaço aqui. Quem que precisa de mais sol? Catleias, vandas, dendróbios, né? Por isso a importância de saber o nome da sua planta, tá? Você precisa saber para entender como é que você vai cultivar ela. Lembra que eu falo para vocês que orquídeas não são todas iguais. Quando você colocar todas no mesmo pacote, umas vão bem, outras vão morrer, porque elas são muito diferentes, tá? Pega uma dessa daqui, ó, de folhinhas finas. Essa daqui é uma twinkle, ó, já vai dar florzinha, coisa mais linda essa planta. Pega essa e põe no sol, ela vai queimar todinha, tá? Pega uma catleia, põe na sombra, ela não vai dar flor. Tá? Então, se você está fazendo tudo certinho e a sua orquídea não dá flor, talvez seja falta de luminosidade para elas, tá? Mas se atente sempre no sol que bate na sua casa. O quanto você precisa para elas. E não precisa só o dia todo, gente. Eu não tenho o sol do dia todo. É até a hora do almoço, no máximo, o meu sol. Né? Mas isso já basta para as minhas orquídeas. Todas elas florescem. Agora, se você tem poucas orquídeas, mas de espécies diferentes, por exemplo, se você tiver uma árvore, basta, gente, você não precisa nem ter sombrite, né? Você vai ter poucas orquídeas, você vai colocando elas, olha, eu coloco ganchos nas árvores, tá vendo? E vou pendurando embaixo da árvore. Só que aí você tem que ver qual a incidência de sol que vai entrar por baixo desta árvore durante o seu dia e em todas as estações. Né? Se você tiver uma sombrinha legal para elas, pode pôr. Agora, se lá para o meio-dia, 1 hora, o sol entra por debaixo dela e pega direto nas folhas delas, vão queimar. Né? E sempre orquídea é uma adaptação. Quando você compra uma orquídea que veio da floricultura, né, até do supermercado, elas estavam em estufas, elas não estavam no sol. Então você tem que pôr devagar. Eu vou colocando assim, ó. Eu coloco lá naquele balcão, que dá uma sombrinha, um solzinho bem da manhãzinha. Vou colocando aqui na mesa, tá? E aos poucos eu vou colocando pro orquidário, mesmo que ela seja uma catleia, tá, gente? Aí eu vou pondo aqui, até chegar no ponto dela. Né? Isso leva uns dias, às vezes umas semanas, porque se não tomar esse cuidado, ela vai queimar. O meu espaço, ele é bem pequeno. Eu consegui adaptar várias espécies, né, de vários gêneros aqui,
e conseguir fazer essa separação, tá? De um lado uma espécie, de um lado do outro, conforme a umidade, conforme o sol que elas precisam. Umas precisam de mais sol, outras precisam de mais umidade do ar, né? Tudo isso. Então, eu preciso separar elas para fazer isso. A Cymbidium precisa de muito mais sol, as Dendrobium precisam de muito mais sol. Eu tenho essa aqui, ó, que é a Moscaton, que é uma orquídea gigante, ela precisa de muito mais sol. Então, este pedacinho aqui, ó, ele vai pegar daqui a pouco um solzinho direto nelas. Olha, essa daqui não tá no sombrite, meu sombrite acaba ali, mas eu fui adaptando ela aqui aos poucos, né? E ela foi, essa daqui também. Então, determinada hora do dia ou da estação, ela pega um solzinho direto, mas o meu sol é até a hora do almoço, né? Como eu falei pra vocês, não é um sol mais forte do dia. Tudo isso você tem que levar em conta, tá? Então, arruma um cantinho na sua casa, embaixo de uma árvore e coloca na parede, ó. Coloca na parede, atrás da árvore, se você tiver uma árvore no canto, por exemplo, que dá pra você montar o seu orquidário ali, sem ter sombrite, sem ter muito espaço, muitas coisas, tá? Coloca ali atrás as que precisam de mais sombreamento, né? Pra frente as que precisam um pouquinho mais de sol. Você consegue ter algumas espécies mesmo no cantinho de uma árvore no seu quintal, tá? Ou mesmo numa varanda que bata sol da manhã, por exemplo. Como fica as minhas Phalaenopsis. Deixa eu mostrar para vocês, espera aí. Olha, aqui é uma varanda, tá? Que ela é a continuação do orquidário, né? Então, é assim, meu orquidário está aqui, ó. Né? Aqui está meu orquidário. E aqui é uma varanda. As Phalaenopsis, elas não gostam de sol direto nelas, mas elas precisam de muita claridade. Então elas ficam aqui, nesse painel. Ela bate um solzinho da manhã, mas sabe o solzinho de 7h30 da manhã? Ela bate aqui, muito rapidamente. E isso basta para elas, tá? Então se você mora num apartamento onde não bate o sol direto na sua varanda, porque se bater um sol direto, aí já não é para as Phalaenopsis. Você pode ter, por exemplo, Dendrobium, pode ter outras espécies e você bate sol direto na sua varanda o dia todo. Mas se você não tem sol na sua varanda, olha um painel de Phalaenopsis, fica a coisa mais linda, ela só precisa de claridade, não precisa de sol. Então escolha espécies que você consiga ter no espaço que você tem, na claridade que você tem, tá? Na temperatura da sua região, se é muito frio, muito quente, isso tudo vai influenciar. Tem orquídeas só de frio, né? Que elas são difíceis de ir em lugar mais quente. Tem orquídeas que já gostam de lugares muito quentes, elas já não vão bem no frio. Então pesquisa por nome, gente, tá? Que você vai ter muito sucesso na qual você escolher, se você escolher sabendo o seu clima, sabendo o tanto de sol que você tem, a espécie que você tem. Você vai conseguir ter muito sucesso com as suas orquídeas e vão estar sempre floridas, tá? Então, quando eu falo para vocês que é um conjunto de fatores que a gente precisa para um bom cultivo de orquídeas, é isso, tá? Quando vocês conseguirem entender o seu clima, né? Quais são as necessidades dela para o ambiente onde você mora, e conseguir escolher um vaso adequado, com substrato adequado, a luminosidade certa para cada uma delas e a umidade do ar, aí fica muito fácil o cultivo, tá? Mas ela não é difícil, só que tem que ter alguns fatores. E essa sequência de vídeos que eu fiz de 5 fatores, esses são os básicos, porque existem outros, gente. Tá? Existe tanto a adubação, como a temperatura, como uma série de coisas. Porque não adianta nada você adubar uma orquídea se você não tiver esses 5 fatores, tá? Porque as pessoas pensam, porque eu tenho flores nas minhas orquídeas, que é o adubo que está fazendo milagre. Não, o adubo ajuda muito, ele é importante, sim. Mas se eu fizer só isso, eu não vou ter floração, tá? Então, isso é muito importante. Eu espero muito que vocês estejam entendendo tudo isso dos 5 fatores juntos, que um só não vai adiantar, tá?
que vocês compartilhem esses vídeos com pessoas que gostam de orquídeas e que às vezes têm algum tipo de dificuldade com elas. Eu espero muito conseguir passar isso tudo para vocês e que vocês gostem muito. Que vocês tenham muito sucesso com a orquídea de vocês, tá? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!